Tem viralizado aí na nossa bolha o Hermes Agent. Vou te explicar tudo o que você precisa a respeito do Hermes Agent para você colocar no seu computador e utilizar ele utilizando inteligências artificiais gratuitas. A gente vai tentar aqui primeiro com as nossas inteligências artificiais gratuitas, que é como comumente eu faço aqui no canal. Então fique comigo até o final desse vídeo para a gente falar sobre tudo isso. Então, basicamente, eu testei aqui o Hermes Agent, cara, trouxe coisas para você, pontos positivos e negativos para você não se perder. Eu já tenho um agente de inteligência artificial num vídeo que eu vou deixar aqui nos cards. Nesse caso específico, parece que o Hermes Agent ele vem justamente para substituir o OpenClaw, que é justamente aquele ecossistema que você tem de agentes de inteligência artificial. Você que me segue há mais tempo, que é um fogueteiro raiz do coração, você sabe que eu falo muito sobre essa questão, né, de inteligências artificiais, de como as inteligências artificiais interagem, 100% grátis, na faixa, 0800. Conta comigo, mas se inscreve aí neste canal se você gosta desses assuntos, tá? Meu nome é Robson Oliveira. Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu curso, que é o meu primeiro aplicativo Cunha, que é o meu curso onde eu vou ensinar você a criar seus primeiros aplicativos, SaaS, sites e sistemas. Então, se você quer criar os seus aplicativos, ter aí os seus próprios sistemas, ou mesmo para ganhar dinheiro monetizando na internet e até mesmo internacionalmente, o link vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado, te espero lá, beleza? Então, para você conseguir acessar aí o Hermes Agent, você vai acessar o link que vai ficar aqui embaixo para você. Neste caso, como ele é 100% gratuito, nós vamos utilizar 100% de inteligências artificiais gratuitas aqui, mas depois eu vou ensinar você também como é que você instala uma inteligência artificial que ela é super baratinha, caso você perceba que os limites estão um pouco escassos, é que eu posso dizer assim. Claro que os modelos que a gente vai utilizar aqui, é muito importante deixar claro que eles podem ficar indisponíveis aí futuramente, então não há garantia nenhuma de que eles vão funcionar. Clique em fazer download, instala ele no seu computador, não tem erro, tá? Então eu vou aqui clicar em install, vou esperar ele fazer todas as instalações. Enquanto ele vai fazendo as instalações aqui, nós vamos já aproveitar para poder falar o seguinte: para poder conseguir rodar NPM dentro aqui do Windows, a gente precisa necessariamente do Node.js. Link também vai ficar aqui embaixo. Baixou o Node.js, instala também, se você não tiver, fundamental. Instalou o Hermes Agent, clica aqui em Launch Hermes, que ele vai abrir pra gente o R. Basicamente, ele vai funcionar como se fosse um OpenClaw ou aquele CloudBot, que ele funciona como uma inteligência artificial capaz de controlar todo o seu computador e você consegue fazer muitas coisas. A grande vantagem do Hermes Agent, principalmente com relação aí ao CloudBot, por exemplo, é que ele tem a capacidade de fazer as coisas sem alucinar tanto. E ele não tem os mesmos problemas de segurança que você tinha, por exemplo, lá no CloudBot. E isso é uma vantagem porque você consegue fazer basicamente as mesmas coisas. Você consegue, como eu falei, né, controlar o seu computador. Você consegue, inclusive, controlar o seu computador pelo Telegram. Você consegue fazer isso. Se você quiser que eu faça um vídeo ensinando como que você controla o seu computador pelo Telegram, eu vou ensinar, até porque eu já tenho uma outra inteligência artificial de agente que eu costumo utilizar aqui. Prefiro ensinar ele pelo Hermes Agent, porque ele é mais viralizado, com certeza vai dar mais views aí. Inclusive, se você não está inscrito neste canal, já se inscreve aí para não perder nenhuma novidade aí acerca de inteligências artificiais, criação de aplicativos com AI, etc, beleza? Então a gente já começa aqui, ó, com essa informação aqui, em que ele pergunta pra gente qual que vai ser o setup que nós vamos utilizar. Ele tem um setup recomendado, só que você também tem outros provedores. E quando a gente diz provedores, é o seguinte: se você já tiver, por exemplo, uma inteligência artificial que você costuma utilizar, eu já tenho Cloud Code, Robson, então você pode utilizar o Anthropic API Key. Você pode utilizar, por exemplo, o Minimax, que é um que eu tenho, se você quiser que eu mostre. Eu tô achando até que eu vou mostrar ele também, que eu já tenho um plano do Minimax, que ele vai funcionar legal aqui. A gente vai fazer com os dois, com Encode e etc, e vários outros, tá? Inclusive, ele tem também o OpenRouter, que tem algumas inteligências artificiais gratuitas. Não funciona tão bem, mas de todo modo aí é possível a gente testar. Vamos começar aqui pelo recomendado, porque aqui fica mais fácil para a gente utilizar o esquema que eu estou querendo começar aqui para a gente. Eu vou então selecionar aqui o plano Free, vou clicar aqui em Subscribe and Connect, vou criar então uma conta aqui no Hermes Agent, vou utilizar minha própria conta Google para facilitar a nossa vida. Ele pede por alguma razão um pagamento de R$0,00. Vou utilizar o Google Pay, não é Google Play, é Google Pay. Vamos então brincar aí, porque ele não vai cobrar nada no cartão. Fiz aqui a conexão, vou clicar em Begin. Só que no caso, a gente vai utilizar um outro provider, eu já vou mostrar para vocês. E ele funciona com aquela velha característica agêntica que a gente já está acostumado. Tanto quando a gente utiliza, por exemplo, o OpenCode Desktop ou o Antigravity 2.0, tá? Que é essa característica de ter esse visual. Lado esquerdo, seção, skills, message e artefatos.
você tem aqui a parte de Chrome, que eu acredito que é onde vão estar as schedules, justamente. Então, as schedules, o que seriam schedules? Option, basicamente as schedules é quando você faz programações. Você programa ele previamente para ele fazer ações dentro do seu computador de forma 100% automática. Então, você faz aqui as schedules, e aí eu não vou falar sobre schedules aqui, mas se você quiser que eu fale, claro, comenta aí embaixo que eu posso fazer uma série de vídeos sobre isso. Não tem erro, até porque eu já falei sobre schedules utilizando uma outra ferramenta e elas têm basicamente a mesma... São soluções muito parecidas, na verdade. E ali eu estava utilizando uma outra inteligência artificial que também é gratuita, que utiliza o OpenCode como base, tá? Então, é isso aí. Então, nosso objetivo aqui é mudar o modelo. Nós precisamos de um modelo que seja através de um provedor, o que é gratuito, que foi o que eu prometi para vocês e nós vamos cumprir. Vou clicar aqui então, ó, em Edit Model, não posso estar por cima dessa informação. Você vai clicar aqui, ó, em Add Provider, tá vendo? E aí você tem aqui na parte de Providers uma API Keys. Vamos utilizar neste momento aqui o NVIDIA NIM, que é justamente um provedor de inteligências artificiais gratuitas. Como é que você acessa? O link ele também vai ficar aqui embaixo para você. E aí você vai acessar esse aqui que é o site da NVIDIA. Eu já tenho uma conta aqui, então eu vou só fazer login. Para você acessar, você precisa fazer login. Para criar a conta é bastante simples. Então nesse caso, só para você se familiarizar, basicamente você tem aqui, ó, uma série de modelos. Tanto que quando eu venho aqui em cima, eu clico aqui em Models, vou selecionar os Free Endpoints para saber quais são os modelos gratuitos que eu tenho disponíveis. E é aqui que a gente vai observar o seguinte: quais desses modelos aqui são interessantes para a gente do ponto de vista de execução e que vão funcionar melhor no nosso computador. Então, por exemplo, ele utiliza aqui, ó, o Minimax M3 como endpoint gratuito, o Minimax M3 que eu já utilizo ele pago. Você consegue utilizar de graça. Eita. Nemotron 3 Ultra, que a galera fala muito que ele é muito bom para você utilizar aqui dentro do Hermes Agent. E aí, como que você faz para poder colocar esse endpoint lá? É bastante simples. Você vai clicar aqui em cima e você vai vir em API Keys. Clique em API Keys, você vai então gerar uma chave API. Já tem algumas chaves APIs, vou gerar uma chave API nova aqui, clicando em Generate API Key. Vou dar um nome para ele, que vai ser API Hermes. Coloco o expiron dele em No Never Expire, Generate Key. Gerou a chave, copia aqui esta chave, volta no Hermes, NVIDIA NIM. Aqui, ó, em Paste NVIDIA NIM Key, você vai colocar a sua chave API, você já salva. Se você quiser anotar essa chave API aí, é o ideal porque você já não vai ver ela novamente, tá? Então é interessante que você guarde essa chave API de forma segura, tá bom? Com o provedor aqui adicionado, a gente vai vir aqui, por exemplo, em Models. Models é ótimo, né? Model, que é o modelo. Aqui em cima, nós vamos selecionar NVIDIA. E aí, aqui embaixo, ó, a gente seleciona os modelos disponíveis. Então, por exemplo, você tem o Nemotron 3 Super, que é um modelo muito bom, funciona muito bem. Llama 3.3, que foi, inclusive, a indicação ali deles. Qwen 3.5. E deixa eu ver se eu encontro o DeepSeek V4 não tem, Minimax 2.5 não tem o Minimax 3? Tinha o Minimax 3. Enfim, aqui ó, por exemplo, Minimax M3 está aí disponível. Nós vamos aplicar ele para ele poder ficar disponível para a gente de forma gratuita, utilizando justamente o NVIDIA como um provedor. E aí, olha que interessante, você tem aqui análise de imagem, extração de página web, compressão de arquivo, de contexto. Você tem toda uma série de skills, porque o próprio Hermes ele é inteligente nesse sentido, ele tem toda uma série de skills que ele trabalha de forma simultânea. Você tem também um MCP, que é sempre muito interessante de ter aí. E nesse sentido ele funciona realmente de forma bem ampla no contexto de uso aí como uma inteligência artificial agêntica de controle universal dentro do computador, tá bom? Estamos fazendo aqui para Windows, para Mac, pode ser que mude uma coisa ou outra, mas aí você vai ter que procurar saber, porque eu não sei, porque eu não tenho Mac, na verdade. Bom, eu preciso deixar muito claro aqui que tem pessoas que vão, obviamente, preferir o CLI. E, Robson, o que é um CLI? É quando você tem aquele código específico, que ele fica parecido ali com um Cloud Code, que ele funciona muito bem para algumas pessoas. E, basicamente, aqui não tem segredo. Quando você vem aqui, você consegue subir arquivos, pastas, imagens, você consegue colar uma imagem, colar uma URL, e aqui basicamente você consegue pedir tudo o que você quiser para ele, tá? Ele faz o controle total do seu computador. Então eu vou começar pelo seguinte. Bom, fiz um pedido simples, e aí você vai observar que ele faz de fato aí toda uma execução e um controle total do meu computador. Vamos observar isso aí de pertinho para ver como que ele vai agir agora. Mas ainda assim, para quem quiser uma coisa um pouco mais robusta, você tem justamente o Hermes Agent CLI, que ele funciona basicamente da mesma forma, só que com essa interface aqui, nem um pouco amigável para pessoas da cabeça doida como eu, que não consegue ver, por exemplo, um horário num relógio analógico. É
É tipo nesse nível. Mas aí o que acontece? Eu perguntei para ele o seguinte: você consegue controlar meu computador autonomamente? No caso, ele sim, ele consegue, e ele passou para a gente o seguinte, ó, que ele consegue controlar mouse e teclado, clicar, digitar, preencher formulários, abrir programas, navegar em apps, fazer tarefas repetitivas com loops, tirar screenshots para ele mesmo ver o que está acontecendo, rodar em background enquanto você faz outras coisas. Isso é interessante, tá? Então, isso é uma coisa que talvez você que já tenha utilizado algum programa agêntico, como o próprio Open Code Desktop aí, ou o Minimax Desktop, que também fazem essas coisas. É bem interessante. Aí vocês perguntam, tá, Robson, mas como é que eu faço isso? Como é que você faz para abrir, basicamente, isso aqui? Quando você já instalou o Hermes Agent e você já colocou um modelo para ele poder funcionar, é bastante simples. Você só precisa abrir o seu terminal. Então, se você não sabe, você vai clicar aqui. Você vai pesquisar por terminal. E aí você vai digitar Hermes. Ele vai abrir então para a gente o CLI. Perguntei para ele quais os comandos a gente usa para poder controlar. E aí, no caso, você observa que ele tem aqui já descrito. Se você quiser tirar um print ou se você quiser pausar a tela para você ver, eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Só que aqui ele está trazendo a informação do Hermes Desktop, que seria esse aqui. Então, por exemplo, na hora que eu coloco um barra, deixa eu dar um zoom aqui, coloco um barra, ele já vai aparecer para a gente tudo que é possível fazer. Novo, salvar, recomeçar, um prompt, voltar, título e outras coisas importantes, como por exemplo, go all, que é sessão permanente até você conseguir finalizar aquela tarefa, resumo e muitas outras coisas, tá? Se você quiser que eu traga um vídeo só falando sobre isso, esse aqui tem que dar certo. Para esse vídeo dar certo, você tem que deixar aqui seu like, sua inscrição e, claro, hypar esse vídeo aí para que ele suba nas pesquisas, tá? Para ele não parar de subir nas pesquisas e a gente conseguir chegar em 10 mil seguidores logo. Tô doido para chegar nos 10 mil seguidores e é você quem vai me ajudar, hein? Olha aí, ó, olha o foguete. Então aqui você tem toda uma série de menus aí. Então, para a gente explorar isso, claro, você vai ter que deixar seu like aqui para eu saber que esse vídeo faz sentido. Senão não vai fazer sentido, não vou fazer o vídeo, tá? Bom, beleza. Então, já fiz aqui, estou fazendo alguns testes, olha que interessante. Na hora que eu jogo aqui no CLI, ele já automaticamente cria uma sessão aqui para mim também no desktop, ou seja, ele conversa de forma contínua. Galera, duas coisas importantes aqui é o seguinte. Os modelos gratuitos, eles costumam travar às vezes. Isso é uma coisa que você tem que estar ciente, porque se você for utilizar os modelos 100% gratuitos, você às vezes vai se deparar com alguns probleminhas. Então, você ganha no fato de não gastar nada, mas perde muitas vezes em velocidade e em procedimento. E eu estou aqui tentando fazer uma coisa simples, que é mandar uma mensagem para um cliente meu, confirmando uma reunião para hoje. Só que aí ele tem uma coisa que é o bloqueio do Computer Use. E isso aqui você tem regras de segurança que são às vezes muito rígidas. Então ele está dando para a gente um tutorial simples de como que nós vamos fazer isso. Você vai basicamente vir aqui em terminal. Você vai necessariamente colocar aqui, ó, Hermes Computer Use Install, porque se ele não estiver instalado, ele precisa instalar. Às vezes ele até já está instalado, mas é importante que a gente consiga forçar um pouquinho a barra aqui para ele funcionar. E assim que ele terminar, então, deu tela verde aqui, porque no caso ele precisa de certas confirmações para fazer algumas modificações dentro do nosso computador. E aí você também tem aqui o Hermes Compute Use, vou colocar aqui, tá? Então, beleza, está instalado. Ele está pedindo, então, para a gente reiniciar o web. Então, o que eu pedi agora? Dessa vez eu fui um pouco mais específico para ver se ele vai mesmo. Eu coloquei aqui o barra Google. Então, é muito simples, você coloca aqui barra Google. O Google, ele força o agente a fazer a tarefa até ele terminar. Enquanto ele não terminar, ele não para, tá? E aí eu pedi para ele... aí, tá vendo? Eu já tinha feito a verificação, mesmo se ele tá com um problema. Eu quero entender por que ele não tá fazendo. Então aqui a gente já tem um resultado que eu acho que pode ser mais interessante para eu trazer uma coisa. Olha só como é que ele fica com dificuldade para poder achar. Ele simplesmente não consegue achar, ele não consegue abrir meu WhatsApp aqui. Eu cliquei, eu abrisse o WhatsApp para fazer uma coisa simples, ele tá com dificuldade, mas tudo bem. Pedi então para ele poder fazer uma lista de aplicativos. De todos os aplicativos disponíveis dentro do meu computador, e ele fez tudo certinho, eu não precisei nem informar o caminho, ele só simplesmente achou tudo certo. Pedi para ele abrir o meu Premiere para a gente colocar um projeto lá dentro, ele me pediu a confirmação, então algumas coisas você precisa confirmar aí manualmente, tá bom? É para você ficar avisado que algumas coisas são possíveis e outras já são um pouco mais chatinhas. Eu só preciso entender por que não está funcionando, ele está demorando muito para abrir. Entendo a frustração. Deixa eu explicar de forma direta e te... Mas eu preciso que funcione para eu testar. Entendi. Você quer testar se a automação funciona? Isso, exatamente. Vou tentar uma abordagem mais agressiva e direta. Rodar comandos direto no terminal, sem delegação.
que pode ser mais rápido e Faz o que contornar precisar. problemas. Ele conseguiu enviar para mim a mensagem aí pro Pedro, que é um cliente meu aí do coração. Se você estiver assistindo esse vídeo, você saiba que essa mensagem eu mandei para você. Foi o Hermes Agent que fez isso aí pra gente. E o que é interessante aqui, que de fato ele faz a ação, só que parece que no meio do caminho ele pode encontrar algumas coisas que vão ir atrapalhando. Mas o bom é que como ele tem algumas skills e ele é inteligente, agora ele já sabe o que precisa fazer, pelo menos para executar essa tarefa. E aí você observa que outras tarefas mais simples ele conseguiu fazer tranquilamente, ele abriu o Premiere de boa. Daqui a pouco eu posso pedir para ele, além de abrir o Premiere, já criar o projeto lá dentro para mim. E aí ele vai engasgar um pouquinho, mas você tenta, você força. E ele tem uma coisa muito legal que é o modo Conversation. Como vocês viram aí, eu consigo conversar diretamente com ele. E aí me diz aí o que vocês acharam, se vocês pretendem utilizar o Hermes Agent. Se não pretende utilizar, por quê? Se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, que se vocês gostarem desse vídeo funcionar, eu vou trazer mais vídeos de Hermes Agent aqui no canal, tá bom? Eu vou deixar aqui 2 vídeos para você falando de temas relacionados, que são coisas parecidas, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até o próximo vídeo e olha o foguete!